Tudo é possível quando a gente tem o coração aberto, quando a gente tem o sintonia de Deus, quando a gente tem uma preparação, tudo é possível. E eu gosto de ver, muitas vezes a gente tem assim, o coração amargurado, né? Você sente as dificuldades também, de repente esse jeito de que as coisas, né? Nós estamos bem perto de Jesus, bem perto dele. Tudo que nós fazemos, vibramos com o pensamento elevado, está a nosso favor, essa doutrina, esse poder infinito, toda essa grandeza que a nós é proporcionada. Eu tenho certeza que tudo nós podemos fazer, tudo é possível fazer quando se tem o coração aberto. Né? Quando se tem o coração fechado, é difícil. Às vezes, nem mesmo os nossos mentores conseguem penetrar. Mas quando nós estamos em harmonia, com o coração aberto, tenho certeza que nós vamos buscando os pontos, de repente, as grandes dores se tornam pequenas. As grandes dificuldades se tornam pequenas, porque a gente vai buscando no céu. E nós, nesse trabalho iniciado, nessa linha de Jesus, tudo é possível. Tudo é possível. Por que tinha medo de as previsões, fazer uma previsão da vida de uma pessoa? Não é? Muitas vezes passava uma pessoa e ela olhava e dizia, e via aquele quadro difícil daquela pessoa e pensava, eu não posso dizer porque de repente essa pessoa passa dentro de um trabalho desse, tem um poder trabalhístico, e muda todo um quadro dessa vida. Né? E de repente eu vou passar por mentirosa. Ela cansava de dizer isso. Porque Deus não para a guerra, mas o nosso trabalho cabalístico para a força da cabala, para a guerra. Ele disse Jesus. Um homem que tem uma formação, uma pessoa que tem uma formação no clépito, ele é acima de tudo um poder. E é visto nos planos espirituais como um mensageiro de Deus, como um mensageiro da ordem divina. Então, ele não está a mercê do que deve e é, não, a torta direita. Não, os nossos mentores têm um compromisso conosco, enquanto nós estivermos na linha de Jesus. A hora que nós sairmos fora da linha de Jesus, tudo vai estar favorável aos mundos difíceis, né? Tudo é mais difícil. Salve Deus. Então eu estou muito satisfeito, graças a Deus. O mestre que estava com câncer, né, prostrado no leito de dor, sem as menores esperanças, de repente o médico libera para ir para casa, chegou em casa, está bem, está recuperando, está se alimentando direitinho, está tudo certo, vai voltar para uma revisão médica segunda-feira. Mas nem eles têm explicação, nem os próprios médicos têm explicação de como é que aconteceu isso. Certo? Salve Deus. Gente, vamos levar o nosso pensamento a Jesus, vamos fazer uma prece, porque vamos unir as forças, vamos pedir a Jesus nesse instante que realmente nos assista nessa palestra, nessa reunião. Eu tenho certeza que o que eu disser aqui são coisas que os senhores já sabem, estão cansados de saber, mas pensem, não pense dessa maneira, pense na força que nós reunimos, pensem na grandeza desse trabalho, dessa união de forças, que nós possamos direcionar essa força aonde nos for possível, nas nossas vidas, nos nossos caminhos, nas nossas situações trágicas. Então, só juntamos uma força se unirmos as nossas mentes e os nossos corações. Salve Deus. Danilo, faça uma prece aqui para nós. Vamos organizar com a lição desse mestre. É o momento de nós pedirmos pelas nossas vidas,
É o momento de nós pedirmos pelos nossos caminhos materiais, pelos nossos parentes, nossos filhos, acompanhando essa missão, pedindo a Jesus que, nesse instante, ouça os nossos ais, que possamos chegar junto a Jesus, depositando a seus pés as nossas vidas, as nossas situações kármicas, sabe, Deus? Jesus, o bem-amado Mestre, nosso bem-amado Pai, Senhor Jaguar, Mestre Luz, da falange de Sacramento, povo de Muraí, comandante do adjunto Geratão, Mestre José Luiz, filho do sétimo raio, na ordem do ministro Will Matana e do Mestre Caldeira, sétimo raio de adjuração, arcano Ramo 2000, eu, trino solitário de Amar, comandante adjunto aluno 408, herdeiro triado arpado, raio de adjuração Ramo 2000, Mestre Isamil, com os poderes do Olorum na linha deste amanhecer, tenho meu Deus e ministro a batalhar, que me rege e me guarda no caminho desta jornada. Acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso da minha legião o título de Mestre Instrutor Universal das três forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi ao reino de Jurema e estou na continuação desta jornada para o terceiro milênio. Emite, Jesus. Deixe que as forças se desloquem até meu plexo. Sou um cavaleiro verde e cavaleiro especial. Venho na força decrescente do primeiro cavaleiro da lança, Fabrício Verde H e Barra, reino central do rio, na esperança de alimentar o meu sol interior, na grandeza que me fez cavaleiro do Túmulo Tarrone. Partirei nos três reinos de minha natureza com barra, zero barra, do meu terceiro sétimo, no quinto ciclo iniciático cederei sempre com barra, zero barra, em Cristo Jesus. Ó Jesus, esta é a hora precisa da individualidade. Eu sou aquele cavaleiro especial que um dia tombou pela força irredutível do meu triste pensamento. Arrependido, atravessei mares, terra e espaço, em busca da tua compreensão e pela missão do teu. Sou aquele cavaleiro Jesus, porém que oraçado de terra. Quero a ti, Jesus querido, com os poderes do meu Pai Celestial que está no céu. São vidas com destinos rivais, são laços de amor que nos impulsam para um mundo melhor, a nova era. A felicidade dos povos na cura desobsessiva é o que vivemos. Sou um cavaleiro especial, sou jaguar, trabalhando em busca de minhas heranças transcendentais, que fortalecem o meu sol interior, fazendo este poder decrescente iniciático da cura do plexo físico. E em teu santo nome, partirei sempre com barra, zero barra, em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor. Bom, nós começamos uma sequência de palestras. Começamos pela Estrela Candente e fomos até aos trabalhos do templo. Falamos sobre todos os sandais, sobre tudo que existe nessa corrente. Vamos terminar uma sequência de palestras e talvez na próxima palestra nossa nós começamos novamente. Vamos ver se a gente passa duas frequências, duas palestras sobre todos os trabalhos, pelo menos, né, para que todos compreendam direitinho o que é essa corrente. Porque quando nós fazemos um trabalho evangélico,
Nós fazemos até debaixo de um pé de pau, nós fazemos um trabalho evangélico. Né? Uma passagem ao Espírito, que sofre, que caminha por esses mundos negros. E por Deus ele tem a oportunidade feliz de voltar para o mundo superior, porque nós temos acima de tudo uma chave inicial que faz com que esse Espírito passe desse plano para outro. Graças a Deus nos foi concedido essa condição. Porque o nosso trabalho é diferente. Tudo que nós temos aqui não foi copiado de livros, não foi tirado de outras seitas, foi trazido dos mundos superiores a essa dimensão física por uma clarividente chamada Xemene. Aí é muito diferente do que nós imaginamos de um trabalho comum. Tem muito mais significado do que somos nos mundos superiores. De conformidade, porque ela foi alcançando as dimensões, foi chegando para nós, então, outros mundos superiores, o mundo iniciático de Jesus, aonde se fez necessário até mesmo as mudanças de emissões. Porque, de conformidade que nós estamos alcançando o terceiro sétimo, o terceiro plano, a terceira dimensão, já foi tomando consciência e foi vendo como chegava a força do mestre nessa dimensão. Então, foi havendo as mudanças. E nós também, por nossa vez, nós temos que ir nos corrigindo também. Nós já não temos mais o direito de fazer determinadas coisas que fazíamos naquela época. Né? Na época que não tínhamos ainda um esclarecimento. Hoje é diferente. Embora tudo está certo. Tudo está certo. O médium abre um trabalho ali no templo, sem o conhecimento das forças, mas o ectoplasma dele é emitido na corrente mestra, né? E ele está realizando o trabalho dele, está realizando a vidinha dele, está evoluindo o espírito dele. Está certo. Agora, se ele tiver uma consciência, ele realiza dobrado, né? Porque ele tem os caminhos do céu. Salve Deus. Então, quando te alcançou o terceiro sétimo, realmente, foi quando ela fez essa cartinha sobre as casas transitórias. Ela diz assim: os sandais são casas transitórias, meu filho Jaguar, salve Deus. No campo da mediunidade, muito pouco poderemos falar. Falemos então nas duas forças básicas existentes no mestre Jaguar, em suas formas distintas. Sabemos que o apará é força vibratória e o doutrinador é força básica de sua manifestação silenciosa, porém concreta. O apará em sua força vibratória fica limitado a trabalho de comando. Quer dizer, isto é, quanto mais forte a faculdade mediúnica de Infinturê, mais ele entra nas 7 linhas de Olorum. E então, Deus na sua grandeza infinita. Meus filhos, vamos falar agora na grandeza que acabamos de receber, os sandais. Os sandais são casas transitórias enormes, que reposam perto de capela e espalham suas estrelas luminosas. Aqui no templo, nos sandais, existem 3 oráculos que já estão em preparação para o terceiro milênio, que são Oráculo de Simiromba, Oráculo de Olorum e Oráculo de Obatalá. Desses oráculos partiram 21 sandais, ou seja, 3 falanges, que se encontram à minha mercê, à mercê de Quataí Sequeiro. E nesta força decrescente, nesta contagem, 21 estrelas denominadas a cada mestre, porém numa hierarquia. Cada mestre tem a sua distribuição própria, a sua origem, a sua tribo. Deixo bem claro que todos nós somos de uma mesma tribo, porém, muitos mestres se comprometem com outros, que não são da sua tribo, da mesma origem. Porém, nós respeitamos a sua energia, o seu ectoplasma. A força sendo a mesma. Cada uma tem a sua precisão para cada trabalho. Arpásio, Sivas, Vancari, Caltarense, etc.
Vancários e Caltanense, porém, que estamos aqui e devemos todo esse esclarecimento. O Quintiurê Vancários ou Caltanense, após receber a instrução da sua estrela, terá a força necessária e precisa para certos comandos. No entanto, um Quintiurê ou mestre Lua não pode sentar-se sozinho numa caçanga, porque ele entra nas 7 linhas de Olorum e vai formando a sua vibração fluídica, podendo assim atrapalhar todo o comando de um trabalho oficial. Meu filho Jaguar, hoje é só o que te posso dar. Com carinho, a Mãe em Cristo Jesus, Tia Neida. 13/8/82. Salve Deus. Muitas vezes, nós participamos de um trabalho e não sabemos, na realidade, o que está acontecendo ali naquele instante. O que você pode fazer realmente dentro de um sandário? Por isso que eu pedi a vocês, e esclareci, para que forme um sandário, da junção, da cura, tudo onde se diz sandário, com um número exato, um número preciso, né? E estão fazendo assim, meio no vamos lá, meio a toque de caixa. Isso é muito perigoso. Não perigoso no sentido de você se prejudicar, mas no sentido de deixar de realizar. Os sandálios nos planos espirituais, ele só é contado se ele for exato e preciso. Ele não fez correto, mas tá bom assim mesmo. Não, ou tá bom ou não tá bom, ou é correto ou não é correto, não tem meio termo. Vocês terem uma ideia, fizeram um trabalho de cura, parece com 3 mestres só. Tá certo isso? Não tá certo. Porque nem é um sandai, nem é uma força, vamos dizer assim, uma força de simples comum, né? Uma força evangélica. Nem é uma força evangélica, nem uma iniciática, está no meio. Não é nenhuma coisa nenhuma. Será que aqueles pacientes realmente receberam? Não é? Eu vi o mestre terminar uma indução e no final da indução ele deu um sabão nos médicos que estavam lá dentro. Cara, será que está certo? Será que foi válido o trabalho? Será que está correto? Vi uma indução também que os médios aparados, em vez de incorporarem as correntes, começaram a cantar o mantra. E não incorporou. Alguns, outros não incorporaram. Está certo isso? Não está certo. Então, e muitas coisas que nós nos perguntamos, está certo ou está errado? Muitas coisas. Está certo? O que vai acontecer? Amanhã, nós não vamos estar aqui. Esses instrutores, esse povo, esses mestres que têm uma determinada consciência, não vai estar aqui. E vai funcionar assim a toca caixa. Será que haverá as curas? Será que haverá as perfeições, as coisas, as correntes? Será que essa energia é manipulada realmente? Não é? Então, se nós, em vez de levarmos para nós, guardarmos conosco, nós temos que passar para os outros, temos que ensinar os outros, para que amanhã todos poderão usufruir desse trabalho, dessa corrente. Essa é a nossa preocupação. Não é chamar a atenção de ninguém, não é discutir, não é saber se está certo ou está errado. Só quem pode dizer se está certo ou está errado é os planos espirituais, né? É para Seta Branca. E às vezes deixa nosso cargo. Por exemplo, não se fala assim, mas e o plano espiritual? Muito bem. No oráculo de Delfos, na época de Amun-Ra, na época dos Ramsés, que era num lugar chamado Vale dos Reis, que ficou conhecido depois como Rico Vale dos Reis, né? Então, vejam bem, ali havia curas enormes. Às vezes as pessoas chegavam cegos e saíam chegando, às vezes chegavam aleijados e saíam caminhando. Era um poder.
infinito. Mas eram poucos. Os Ramsés, eles eram uma quantidade de 7 mestres que tinham os poderes na linha de Jesus, realmente. O poder cabalístico. Eles eram, inclusive, grandes iniciados, que nós chamamos hoje aqui, invocamos na corrente mestre o poder dos grandes iniciados. Os faraós, os Ramsés, de Amon-Ra. Isso era no rico Vale dos Reis, era um lugar chamado Vale dos Reis. Né? De conformidade que eles foram saindo, porque eles não tinham um povo. Eles tinham as pessoas que faziam parte ali, um ou outro que chegavam por ali, que ficaram ali, que aprenderam alguma coisa. Em uma condição até de formar uma sintonia, né? Nos planos espirituais. Mas eles começaram, então, com o desaparecimento dos Ramsés, eles começaram a cobrar pelos atendimentos. Eles foram sepultados num lugar chamado A Rua dos Mortos, que hoje é representado pelo quadrante, né? Então, aquele pessoal chegava ali, formava uma sintonia em Deus, e aquela energia curava as pessoas. E aqueles que ficaram ali começaram então a cobrar em pataco de ouro por as pessoas terem sido recebido aquele milagre, vamos dizer assim, aquelas curas. O que aconteceu? Foi soterrado. Acabou, foi soterrado. Foi eliminado aquela região toda. Né? Quando o Tia alcançou o mundo dos grandes iniciados, esta força foi colocada ao nosso dispor. Essas que são as estrelas, que a gente vê falar tanto nos sandais. Essas que são as grandes estrelas, que nós falamos tanto nas nossas emissões. É esse poder dessas estrelas. São 21 estrelas. Tá certo? Nós temos 7 sandais, e cada sandais tem 3 estrelas que regem. Elas projetam em cada sandais 3 estrelas. É esse poder infinito que foi colocado ao nosso dispor quando nós alcançamos o terceiro e sétimo, nos mundos de Jesus. Agora, fica a nosso cargo, é o mesmo poder. Cabe a nós fazer esse poder continuar em atividade e realização dessas forças e a continuação desse trabalho, ou soterrado mais uma vez. Tá certo? Pai Santa Branca, na época, ele dizia que não, porque a gente perguntava para ele, olha, até na nossa santa ignorância, né, a gente perguntava para ele, olha, pai, será que nós não vamos perder essa oportunidade novamente? Ele dizia não, porque nós temos hoje os ministros e os cavaleiros, que naquele tempo nós não tínhamos. Hoje nós temos os ministros, os cavaleiros e a FIA que conduziu esse povo a um degrau iniciático. Quer dizer, nós não estamos hoje na mão de, vamos dizer assim, de um ou de outro. Tá certo? Nós temos a ordem hierárquica na corrente, evidentemente, mas não está pendente a um ou a outro. Nós somos muitos, porque eles não formaram o povo naquele tempo. Tá certo? Pelo menos a base continua, né? Por esse carreiro. As bases continuam. Mas nós precisamos, então, ter uma consciência maior do que esses sandais, inclusive. Precisamos ter uma consciência maior, para que possamos ganhar muito mais e realmente fazer com que as pessoas levam daquilo que eles vieram buscar. Porque amanhã não será cobrado isso, porque é dúvida. Amanhã nós teremos que prestar conta mais cedo ou mais tarde do que nós somos, do que nós podemos fazer, dos mundos que nós alcançamos, né? Do que somos realmente. Salve Deus. Tá certo? Uma força, ela vem para ser manipulada pelos nossos plexos. Ela vem crua dos mundos superiores. A energia, ela é projetada, né? Você diz, imite Jesus. Deixe que as forças se desloquem até o meu plexo. Elas vêm. Você que vai colocar ela na condição de manipular, na condição de ser manipulada, na condição de boa, dentro da sua sintonia, dentro da sua vibração, você vai colocando essa força, você vai distribuir essa força. Por isso você dá todas as suas
o que você é capaz de fazer. Você se identifica com tudo que você é capaz de fazer. Do que você é. O que você é realmente? Sou um jaguar, tenho uma falange, né? Eu sou o mestre luz ou o mestre sol. Eu tenho o aval de 468. Tudo isso você fala na sua edição. Venho na força decrescente do primeiro cavaleiro, do meu cavaleiro. O que é isso? Por que você viu isso? Né? Porque é a proteção que você tem dentro do campo iniciático de Jesus. Faixa branca, na sua infinita sabedoria, jamais ele deixaria um mestre numa condição dessa, sublime dentro desse mestrado, sem uma proteção de um cavaleiro. Porque o cavaleiro é o teu, vamos dizer assim, é o teu regente, é o que rege a força sobre você. Se você errar, ele próprio, teu cavaleiro próprio, permite que você saia desse embaraço. E se você acertar, ele está a seu favor em todos os pontos, em todos os sentidos. Mas ele próprio permite que você receba as suas pancadas. Ele próprio, seu cavaleiro. Porque ele é o fiel da sua balança. Ele veio em busca da tua evolução, em busca do espírito da verdade. Tá certo? E jamais ele permite o erro. Então, agora, tem o outro lado. Enquanto você não ferir a corrente mestra, você pode fazer uma série de coisas. Você vai atrapalhando na sua vida, vai se enroscando, vai ficando à mercê dos seus carros, das suas intempéries, né? Vai ficando. Enquanto você não ferir a corrente mestra, você ferir a corrente mestra, aí você se embaraça. Embaraça de uma vez. Salve Deus. Certo? Além disso, nós temos o poder divino das guias missionárias que trabalham nos albergues junto à evolução desse povo. Nós temos esses grandes ministros que nos assistem e que nos olham nos mundos superiores, revistando a cada um, com toda certeza disso, porque nós estamos hoje, gente, nós não estamos hoje dentro de um trabalho evangélico. Nós estamos hoje dentro de um trabalho iniciático. E é muito diferente. Salve Deus. O Manifa fez uma pergunta aqui, o mestre, não sei. Diz aqui. Ele quer saber o seguinte. Uma pessoa na estrela pendente, se o comandante vibrar mal numa outra pessoa, o que acontece? Muito bem. Nos mundos iniciáticos que nós trabalhamos hoje, a condição que nós estamos hoje, acontece só uma coisa. Você enroscar a sua vida. Ficar à mercê dos elípios, né? Da sua condição difícil. Porque todo esse poder, toda essa força que nós recebemos, os mundos que Tia encontrou nos mundos superiores, alcançou, vamos dizer assim, foi tudo para a lei do amor, para a lei do auxílio. Na lei do amor, na lei do auxílio, tudo vai estar fácil para você. Se você entrar num comando desse, numa força dessa, e fazer esta força, mentalizar em alguém, vamos dizer assim, vibrar em alguém, para que essa pessoa se esbagace, se atrapalhe, a tendência é você enroscar a sua vida. Você vai se atrapalhar seriamente. Por quê? Você fugiu do compromisso. Quem trabalha para o mal são os Exus, são os vales negros, são os mundos negros. E eles recebem a formação deles para isso dentro do mundo negro. Eles emitem a força negra, realmente. Certo? Nós, o nosso dever é vibrar na lei do amor. Nós estamos inclinados no mundo da evolução e não da involução. Nós estamos voltados para Deus Pai Todo-Poderoso pela força absoluta de Jesus, não dos mundos negros. Né? Muito cuidado com isso. Aquele negócio, fulano me fez isso, mas eu tenho fé em Deus que ele vai pagar. Você está matando em nome de Deus. Você vai se atrapalhar. Vai enroscar a sua vida. Certo? Por que nós, na Estrela Pendente, quando nós tocamos o perfume, nós dizemos, hóstia viroma, meu Pai, me consagre e me ionize de tudo e qualquer mal. Por quê?
para que você resolva a estrela pendente daquela, você inclina sua mente para Deus Pai Todo-Poderoso, a sua grande dificuldade na sua caminhada. Muitas vezes você para e pensa, se você, o que você fez anterior? Tá certo? Salve Deus. É. A Anitta, tipo, a senhora Anitta Luiz perguntou o seguinte: deu quadra de terça-feira, deu muita gente, né? Então ela me perguntou se ela só sabia dizer, ela não sabia dizer alguma coisa sobre o quadrante. Eu falei, nós estamos ouvindo mais ou menos assim, sim. Teve o quadrante na terça-feira, então tinha muita gente. E o comandante botou uma verteza e na outra porque não dava de distribuir uma só. Estava certo, na verdade foi errado. Né? Não, tá certo. Eu falei, ó, no meu ponto de vista tá certo, que ele bota isso aonde? Não, tá certo, tá correto. Ele foi escutado, né? Então, já, Não. e eu vou num lugar só. Que era muita gente, então, vai que ele botou um mal de tudo, mas tudo no quadrante, né? Mas do meu ponto de vista tá certo. Era só explicado. Nós temos as princesas que têm esse compromisso conosco. Por exemplo, o que é o reino de Jurema? O reino de Jurema é representado pelo quadrante. Quando nós alcançamos os mundos luminosos de Jesus, porque naquela época, a princesa Jurema, ela foi, com 13 anos de idade, pegou a mãe dela amarrada num tronco apanhando. E aquilo veio uma grande revolta nela, aquele desespero, e ela saiu do casa. Fugiu e foi, e junto com ela foi a Sinhazinha, foi a Sinhazinha que era Janaína, a única loira que tinha. E foram para a Cachoeira do Jaguar, no Sulapa, onde a água corria, eles ficavam naquela toca ali. E ali, eles ficavam e Pai João ia numa canoinha levar alimento para eles ali, né? Pelo aquele sofrimento, pela aquela luta, aquele desespero, mas elas eram grandes missionárias dos mundos superiores. E elas foram para os grandes albergues. Então elas formaram um adjunto, chamado Adjunto de Jurema, né? E foram alcançando os mundos superiores, foram trabalhando nas grandes libertações. Inclusive elas trabalharam muito em benefício dos mundos negros, em benefício dos Vales da Sombra, como a Rainha de Sabá e outras, né? Outras missionárias. E ali elas, por Deus, foram recebendo as bênçãos e chegando a um mundo luminoso. Chegaram a acoplar essa força viva do terceiro sétimo, dentro da projeção dessas 21 estrelas. Quando nós alcançamos esse poder, nós tivemos a representação dela na Terra, né? Que é representado pelo quadrante, cada dia uma princesa. Se você colocar mais mestres num quadrante, que dê para encher um quadrante e fazer um outro, graças a Deus. Você está fazendo essa força girar com muito mais intensidade. Graças a Deus. É uma grandeza, realmente. Não tem nada a ver. Tá certo? Desde que faça certinho, não tem nada a ver. Salve Deus. Esses dois comandos? Esses dois comandos da princesa? Não, um comando só. Um comando só. Graças a Deus. É como se fosse de sétimo para sétimo. Né? Graças a Deus. São contagens de forças, são linhas de contagem de forças que nós, às vezes, desconhecemos. Mas está correto. Né? Veja bem. Vamos dar um exemplo aqui da Terra, um pequeno exemplo. Nós temos um adjunto, vamos dizer assim. Um adjunto e uma Tan, né? E nós estamos aqui. Bom, vamos dizer que nós realizamos todo um trabalho e sobrou mestre que dê para realizar um outro trabalho. Tá certo? Vamos dizer assim, nós estamos escalados numa corrente mestra. E estamos realizando uma mesa, nós estamos realizando um trono, nós estamos realizando uma junção. Se sobra mestre, nós vamos realizar a cura. Entendeu? Mais ou menos assim. Vamos dizer assim, hoje, aquele povo realizaram o quadrante de Jurema e mais um pouco realizaram o quadrante de Janaína. Tá certo? Então deu para se representar duas princesas ao mesmo dia.
Graças a Deus. Graças a Deus. São forças, são somatórias de força, porque essas forças, elas vão para as estrelas. Essas estrelas dos sandais que aqui estão. Entendeu? Cada vez que nós emitimos, nós reforçamos essas forças. Nós temos 7 sandais, temos 21 estrelas e temos 7 tristezas. Está parado para pensar isso? Então vocês vão encontrar aí o ponto certo. Salve Deus. Certo? Mais para frente, quando nós tivermos uma condição melhor, que Deus nos permitir, nós vamos colocar essas estrelas no quadro, explicando o que faz cada um, o que alcança cada um. Aí vocês vão entrar nessa somatória certinho. Não vai ter mais dúvida, vai dar tudo certo. Tá certo? Salve Deus. Quando nós alcançamos este mundo de Jesus, esse terceiro sétimo, Tia penetrou nas primeiras faixas, nós alcançamos os mundos iniciados, que vieram para nós, então, as primeiras missionárias. De conformidade com a sequência do trabalho e da força, nós fomos, por exemplo, ela alcançava assim, alcançava as samaritanas, né? Na primeira linha, na primeira sétima parte da sétima parte, a primeira linha vibracional do primeiro plano. Ela alcançou então as samaritanas. Ali, ela foi vendo o que se progredia naquela linha iniciática, né? O que poderia ser feito, o que se progredia naquela linha iniciática, naquela dimensão que ela se encontrava. Então eles começaram a levar ela e mostrar tudo o que tinha dentro daquela dimensão, o que se é possível fazer dentro dessa dimensão, o que tem aqui. Foi trazendo para ela. Foi quando ela alcançou os mundos, então, a linha de força da Samaritana. E ela foi vendo o porquê de tudo, né? Foi quem serviu Jesus, foi quem fizeram tanta grandeza naquela época, caminharam por aquela dimensão, e hoje estão ali realizando em busca da evolução até daqueles espíritos que chegam naquela condição ali, né? Quando ela alcançou o mundo da estrela tendente, que via esse poder era feito nos planos espirituais com os cavaleiros de Oxóssi, as princesas, as missionárias. Então, ela alcançou a Muroici, a força que ela tinha a capacidade de manipular, né? O que ela conseguia fazer realmente naquela faixa, naquele plano que ela vivia, porque são dimensões enormes. Muitas vezes nós pensamos que uma dimensão é uma linha, vamos dizer assim, como o Vale do Amanhecer. Não, é uma dimensão enorme. É tanto quanto a Terra. Porque Capela, a Terra perante Capela é um grão de areia. É um grão de areia perante Capela. É um planeta, é um mundo superior, é um mundo eterno, é algo imenso, né? Então, veja bem, esses mundos, eles são planos, são dimensões imensas. E ali, ela foi mostrando qual era o trabalho dessas missionárias, como era regido, o que elas poderiam fazer, a condição que elas tinham, o que era possível, né? A passagem até para um outro plano, o que elas realizavam. E assim foi indo. De conformidade que tinha, foi alcançando aquelas dimensões, ela foi vendo o que tinha naquela dimensão, né? Até essas indumentárias, como fazia as indumentárias, o que representa essa força cabalística, né? Tudo que era possível ali. Por exemplo, Tia dizia que essas falanges, naquelas dimensões, elas não precisavam se deslocar, não se deslocavam pelas vibrações. Elas vibravam e as coisas vinham até elas. É um poder infinito. Entendeu? No plano físico, para você se deslocar, você precisa pegar uma condução, você precisa pegar ter um dinheiro, ter uma coisa. O plano é esse, a lei é essa, dessa dimensão que nós estamos é essa. A dimensão que o espírito se desloca pela vibração. Você vibra, por exemplo, você quer ir, vamos dizer assim, um exemplo, né? Em Taguatinga, você vibra aqui e de repente você está em Taguatinga. Não precisa mais nada, só você vibrar, tá certo? Você fecha o olho, vibra, e de repente você se vê lá.
Aqui, nessa dimensão, dessas falanges missionárias, dessa linha das missionárias, elas vibram e as coisas vêm até ela. É um poder infinito. Tia ficou, inclusive, encantada quando ela viu umas missionárias fazerem coisas que ela, então, ela achava que era impossível, uma coisa impossível que ia acontecer. Elas integravam, elas pegavam partículas e integravam as coisas, né? E cada canto elas trazem que era possível fazer, o poder que tem cada falange. É algo muito sério, certo? No mundo onde não há inércia, no mundo, nesse plano, nessa dimensão, é só para Jesus. É a lei do amor, é a lei da cura, é a lei das grandes realizações, salve Deus, né? É o poder da integração, da desintegração, elas tanto integram como desintegram. É um poder infinito. Ô Lula, salve Deus. Quem quer um cafezinho? Hoje eu gostaria de deixar assim para vocês mais. Quem quer um cafezinho? Como aqui? Quer, Rodrigo? Quer, Ronaldo? Mas para tirarmos as dúvidas. Mas eu gostaria que fosse nesse padrão. Tá certo? Nesse padrão, nesse nível. Porque se nós estivermos falando do mundo iniciado e alguém voltar e perguntar pela mesa evangélica, aí fica difícil. Né? Nós vamos lá e volta. Caio, veja bem, nós não estamos falando das coisas do dia a dia aqui. Nós estamos falando como é vista essa força nos mundos superiores, nos mundos de Jesus, realmente. E que representam um mestre desse nos mundos iniciados de Jesus. Né? A capacidade que tem, o que cada um é capaz de fazer. O que você é capaz de fazer. Bem. Entre as estrelas, há hierarquia de condição ou simplesmente cada um tem a sua atribuição, a sua função específica, específica? Cada um, eles são uma somatória de forças. São uma somatória de forças. Agora, são em degraus hierárquicos. Aos degraus hierárquicos. Tá certo? Por exemplo, a força que atua, as estrelas, as 3 estrelas que atuam no Sandai de cura, ela não atua no Sandai de indução. E nem no Subali de paz. Tá certo? São forças diferentes. São projeções, elas projetam diferente dentro da ordem hierárquica. Tudo para Deus, tudo para Jesus, claro. Sem dúvida. Cada um tem a sua finalidade, a sua condição, inclusive os raios, as projeções dos raios. Né? Por exemplo, a cura é um pêndulo. É um pêndulo que projeta sobre os cavaleiros, sobre a guarda dos cavaleiros. Né? Porque esta força, essas estrelas, elas trabalham especificamente em Manhante, na dimensão de Manhante. É um mundo supremo que eles transformam, inclusive. Muitas energias, quer dizer uma coisa, muitas vezes, os vales da sombra, eles são grandes cientistas. Eles não acreditam em Deus, eles acreditam que o poder é eles. Eles são o poder. Então eles criam fórmula de epidemia. Né? Por exemplo, vamos destruir um plano. Eles lançam aquela epidemia. Ela vem no vento, porque o vento é livre. Né? E ali começa aquelas pessoas, aquele transtorno imenso, as pessoas sentirem aquelas coisas. E Manhante, pelo poder iniciático das grandes estrelas, eles projetam aquele pêndulo e vai. Onde eles vão passando, eles vão destruindo aquelas partículas. Tá certo? E na linha de Jesus. É o poder da cura. O que é a cura? A cura é exatamente isso. Se destruir o mal, acabou o mal. Fica só o bem. Não é assim?
Se acabar a dificuldade, fica só as coisas boas. Não é assim? Então, veja bem. Você que tem uma sintonia em Deus Pai Todo-Poderoso, aquela força, aquelas estrelas, elas projetam de manhã, elas projetam e vão eliminando aquelas partículas, né? É uma ordem hierárquica. No mesmo sentido, para Jesus. Mas há a ordem hierárquica também. Cada uma na sua, tá certo? Os seus afazeres. E você só entra naquela linha se você estiver dentro daquele trabalho. Tá certo? Vamos dizer assim. Não adianta nada você estar sentindo uma dor, e passar na indução. Tá certo? Vamos dizer assim, você estaria tomando... O que tia fazia? Por que tinha pessoas que consultavam a tia e diziam assim, meu filho, você passa num trabalho de cura, num sandália de cura. Você passa num trabalho de range. Não falava para ele passar numa indução ou numa ele passa. Tá certo? Por quê? Porque é o remédio certo para a dor certa. Não é? Dentro da linha daquela estrela, naquela linha correta. Digamos assim, você está sentindo, vamos dizer, uma dor física, né? Vamos dizer, uma dor óssea, uma dor nas costas, uma dor no peito, sei lá. E você vai para a indução. A indução é mais para a força magnética, a desimpregnação magnética. É mais para a vida material, mais físico. Mais para a vida física, e não para a cura. A cura é a linha de manhãs. É o poder das estrelas de manhãs. Tá certo? Dentro da ordem hierárquica, evidentemente. Cada um tem um poder. Tudo para Jesus. Cada um tem um poder dentro daquela condição onde é projetado. Deu para esclarecer ou dúvida? Tá certo? No caso da cura, essas três estrelas, no sandália, são outros três. São 21. São 21 estrelas. Nos 7 sandálios. Ah? não tem um nome. Não. A base principal são essas aqui. Diz o seguinte: a força sendo a mesma, cada uma tem a sua precisão para cada trabalho, né? Arpásio, Sivas, Vancares, Caltadense e etc. Então ela cita 2 que regem o povo na linha do terceiro século. O que é o terceiro século? É todo médio desse amanhecer que fez a elevação de espada, ele pertence ao terceiro século. Tá certo? Então, o terceiro século. Todo esse... Então, diz assim, respeitamos a sua energia, o seu ectoplasma, a força sendo a mesma. Cada um tem a sua precisão para cada trabalho. Arpásio, Sivas, Vancares, Caltanense, etc. Vancares e Caltanense por quem estamos aqui. E devemos todo esse esclarecimento. Tá certo? Vancares e Caltanense. É o que entra na linha dos oráculos de Olorum e de Obatalá. São os 2 poderes das forças que nós temos, representado pelo doutrinador e pelo aparato. Por esse nós estamos aqui, evidentemente, os dois tipos de mediunidade, o doutrinador e o aparato. Tá certo? Prevalecendo o comando do doutrinador. A função do aparato é força vibratória, não é comando. Comando do doutrinador. É o Batalá. O oráculo do Batalá. Né? Por quê? Porque já foi feito isso e há 2000 anos atrás já foi feito isso e não deu certo. O Apalá já foi o comandante dessa terra. Sabia? Mediunidade de incorporação
já foi o comandante desse mundo. E não deu certo. Não deu certo porque não havia, na realidade, assistência. Vamos dizer assim, até assistência necessária. Né? Por que Nossa Senhora da Conceição ganhou o título de Nossa Senhora? Porque foi a primeira pessoa a incorporar na Terra, foi quem trouxe a incorporação para a Terra. E entrou na linha de Olorum. Né? O velho de incorporação. Formou-se então o oráculo de Olorum, no mundo superior. Tia, com o decorrer do tempo, ela fez fenômeno na época. Grandes fenômenos. Foi criado para a lei do amor, a lei do auxílio. Né? Aonde foi eliminada grandes epidemias que matavam escravos e mais escravos. E ela incorporou, dando aquele passo, o pessoal curou e acabou aquela epidemia. Porque ela trouxe, ela entrou na linha de manhante, na linha de Olorum. Tá certo? E eliminou aquelas epidemias. Com o decorrer do tempo, foi diversificando. E hoje, grandes aparelhos, excelentes aparelhos, incorporam para fazer mal os outros. Incorporam com Exu e cruzilhadas para fazer mal aos outros. Foi para isso que foi criada essa mediunidade? Não foi. Tá certo? Então, com isso, houve a oportunidade das correntes pesadas. Reforçou o poder das correntes pesadas. Esta é uma grande causa de nós encontrarmos uma imensa dificuldade, às vezes. E eles lutarem incessantemente contra a gente, os espíritos. Porque eles dominaram esse universo na época. Esse plano. Esse universo, não, esse plano, eles dominaram. Certo? E eles próprios foi quem fez isso. Usaram os aparelhos para o mal. E usam ainda para o mal. Né? O que Tia fez? Ela criou o doutrinador, alcançou o oráculo de Obatalá. Tá certo? Por isso é que o comandante é o doutrinador. Por isso é que o doutrinador anda de olho aberto. Por isso que o doutrinador tem a oportunidade feliz de definir a mensagem correta ou a mensagem que não seja correta. Não quer dizer que seja culpa do apará, não. Não é culpa do apará. A todo instante, eles tentam penetrar. Não tem a dúvida disso. Tá certo? Mas o doutrinador, cada dia mais está mais alerta, mais atento para determinadas mensagens. E nunca embarcar numa mensagem dessa aí. Rasgar para frente. Não. Não quer dizer com isso que nós não acreditamos nas entidades. Pelo contrário. A entidade é um poder infinito, graças a Deus. E um aparelho desse é um poder infinito acima de tudo. Cabe ao doutrinador analisar a mensagem. Né? Você quer ver uma coisa como é engraçado? Engraçado no sentido assim, eu digo importante até. Um amigo meu sofreu uma série de problemas, dificuldades, na vida, uma série de atrapalhos. Ele veio aqui. Passou no jogo. A entidade disse assim, você vai tomar um banho de cachoeira às 5 horas da manhã. Né? Ele chegou e falou para mim, olha, Valdir, a entidade disse para mim, puxa, foi bacana e tal. As entidades para mim tomar um banho às 5 horas da manhã, como é que eu vou fazer um banho às 5 horas da manhã lá? Então, falei, pois é, rapaz, é difícil, né? Mas nós vamos ver isso aí. Talvez não vai ser nem necessário isso, né? Falei, você vai passar no outro tom, porque quem sabe, com a passagem de outras idades, se manipula mais força, se movimenta mais força e até não há necessidade de você tomar esse banho. E eu tô ajeitando a coisa para não ficar numa situação difícil em um lado nem outro. Né? Foi para outro trono. Chegou no outro trono, a entidade disse assim, até a entidade passei dali, a entidade disse que era para mim tomar um banho na cachoeira, às 5 horas da manhã.
Tal. Aí eu disse, não há necessidade assim, não. Você, pela força que você passou e tal, você leva água para casa e toma banho em casa. Ficou quase a mesma coisa, né? O cara veio e disse, não, o nosso foi sério, cara. Ele veio assim, a entidade para me levar água para casa. Eu falei, ai meu Deus, vai ter que arrumar um tambor, 200 litros, no mínimo, deixamos levar essa água para casa. Não é tomar esse banho em casa. Eu falei, pois é, você vê que já diminuiu, né? Bastante. Do banho que você ia tomar, já passou para tomar um banho em casa e tal, já modificou. Então nós vamos passar num outro trono. Então aí tem que passar então, assim. Eu falei, tem, é bom você passar, porque você vai passando as correntes, vai manipulando e tal, vai facilitando para você. Não. Passou no outro PTL, ele falou tudo isso. Ele disse, não, meu filho, não há necessidade disso. O que a entidade quis dizer, você não entendeu. Você não entendeu a mensagem da entidade. Ele falava assim, meio difícil, não é? Ele disse, realmente, tá, você não entendeu. Ele disse para você pegar água ali, ó, e levar para tomar. Água do caixa, a branca. Você leva e toma. Quando você quiser, botar lá no filtro, no cantinho, toma sua aguinha. Você vai ver que isso tudo vai acabar. Se não, mas que eu tinha que tomar um banho na cachoeira, assim, ela vai fazer todo esse efeito. Tá certo? Tudo isso que eu estou falando fazer vai se resumir para você tomar água. Entendeu? Quer dizer, então, gente, preste bem atenção. É os tais casos, nós temos que analisar as mensagens. Aquele aparelho, não. Muitas vezes até o espírito que veio com aquele camarada dentro daquela cobrança doida. O camarada estava dentro de um quadro de cobrança enorme. Ele está totalmente obsediado. Tá certo? Então há essa possibilidade. Mas não está certo essas mensagens. Claro que não está certo. Cabe ao doutrinador analisar. Por exemplo, se eu pegasse esse homossexual e dissesse assim, então tá, então 5 horas da manhã você vai lá para a cachoeira e toma banho. Não é? Não. Eu, como um doutrinador, me senti na obrigação de tentar contornar a coisa, tá certo? Cobrindo o lado negativo e fazendo aparecer o lado positivo da coisa. Não é isso? Esse é o nosso dever. Por isso é que o doutrinador tem que estar atento. É a fé e a ciência. Né? Não é você ir ver a primeira mensagem que você tacar a lenha e cumprir. Não, às vezes não dá certo. Não está certo. Não está certo exatamente por isso, porque eles tentaram dominar esse universo, esse plano, com a vida. Há 2000 anos atrás. Né? Eles tentaram. E hoje, com a força cabalística, graças a Deus, eles vêm, dão as suas mensagens, de repente, faz a entrega e ele sobe. Tá certo? Passa desse plano para outro plano, graças a Deus. Milhares e milhares já passaram há 5 anos. Muitos. Mas nós precisamos estar atentos. Por isso, é que nós temos que ser doutrinadores, realmente. Temos que ser doutrinadores. Você ser manso como uma pomba e sagaz como uma serpente. Saber discernir o que é certo e o que é errado. Até que ponto aquela mensagem tem fundamento? Até que ponto aquela mensagem está certa? Não é embarcando na primeira mensagem que você vê. Senão você vai se buracar. Está correto? Não que seja culpa do aparato. Não que você não esteja acreditando na mensagem da entidade. Não, você está acreditando. Mas muitas vezes a própria entidade deixa a margem para o espírito se manifestar. Isso é muito comum. Ele deixa. É uma maneira dele se expressar. E cabe você analisar. Tá certo? Salve Deus. Caldeira, salve Deus. Eu poderia falar só, dar um exemplozinho lá nos tronos? Claro, salve Deus. Apesar de, já que você tocou nesse assunto, o belo livro que trabalha lá nos tronos, muita harmonia, como você falou, quanto mais força o aparato tem, mais há a possibilidade de ouvir uma interferência. É lógico. Então, um belo dia eu estou trabalhando lá, uma sintonia maravilhosa, né? Chega um cidadão lá, o paciente, começou a dialogar com a entidade. Uma hora a entidade falou assim, tá certo, vou fazer um trabalho bom para você. Aí naquele período ele chegou e falou assim, olha, você vai fazer um defumador da sua casa. Quando ele falou já assim, defumador, eu já se me pulei no pé, né?
Aí você leva o defumador, faz a defumação e leva a água do Pai de Seta Branca e coloca nos 4 cantos da casa. Aí eu já falei assim, salve Deus, meu Pai, graças a Deus. Imediatamente eu falei, salve Deus. Fazer um registro no plano espiritual? Não, não é nada disso. Ali é uma triangulação de forças. O aparato com o seu mentor, graças a Deus. O doutrinador com seus mentores, sua princesa, graças a Deus. E o paciente com a sua força nativa. Há uma triangulação de força. O nosso aparelho, ele é semi-consciente. Ele é semi-consciente. Naquela hora que ele dá o nome ali, ele leva o pensamento naquele nome. Naquele instante, aquele magnético desprendido ali entra na vida daquela pessoa. Realiza um fenômeno naquele instante. É um trabalho poderosíssimo. Não é para largar esse poder e entrar na vida do paciente, desbilhotando a vida do paciente. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você tem que fazer isso, tem que tomar banho. Não é nada disso. Na realidade, não é nada disso. Então, tia, em 78, 79, ela queria fazer um sandai, como tem um sandai, né? Na indução, como tem o sandai da cura, né? Mas a Branca não permitiu. Por que ele não permitiu? Porque o médico deslocava, a pessoa desloca de longe, fazia ouvir uma palavra de uma entidade, uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. Às vezes, dentro da sua angústia, dentro daquele desespero louco, ele deposita ali até a última esperança dele. Certo? Às vezes é pessoas que não têm a condição de contar a sua história para outro, de alguém analisar, de ir em busca de uma força. Então, ele vem, senta ali naqueles pacientes ali, vai fazendo aquela coisinha naqueles bancos, naquele instante, enquanto ele está sentado ali, a corrente mestra passa por ele diversas vezes. A corrente mestra, você sabe, ela vai do início do tempo até o final da cura. Quando ela fica escura, ela só é manipulada nos planos espirituais, né? Em tapete, e volta, manipulado e vai revestindo aqueles médios. Enquanto ele dá aquelas voltinhas ali, quantas vezes a corrente passou por ele, foi e voltou? Então o trabalho dele está feito. Mas ele não está se ligando porque ele não tem conhecimento disso. Ele está se ligando a chegar a vez dele para ele falar com a entidade lá no plano. E a entidade passa a mão na cabeça dele, evidentemente, orientá-lo, né? Dá aquela palavra de conforto, mas o trabalho dele está automaticamente está feito o trabalho dele. Então o Pai Seta Branca, na época, em 79, não permitiu que a tia fizesse o sandai. Ela ia fazer o estilo da cura, parece que passava, não sei se era 30 ou 21, acho que era 21 pessoas cada vez. Passava. Os pretos velhos incorporariam. Eu cheguei a ver até o esquema desse sandai de indução. Mas a Pai Seta Branca não permitiu. E ela viu o sandai dos planos espirituais. Não permitiu exatamente por isso. Por causa da palavra de conforto, da esperança da pessoa, onde ele poderia depositar aquela esperança imensa. Mas a Pai Seta Branca diz, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um sandai que vai projetar mais forças nos tronos para quebrar o elo do poder dos espíritos sabios, vamos dizer assim, dos mundos negros, para diminuir a interferência, para que o médium não ficasse sozinho, né? Então vai para ali, incorpora a abertura do sandai, graças a Deus, né? Os aparatos, os agerantes se harmonizam, vão para ali, pegam os seus bônus e ali incorporam um ministro. Aquele ministro não é para cada um sair daqui e lá receber a mensagem, não. O lugar da mensagem é nos tronos, com as entidades nos tronos. O sandai é para projetar força para os médios dos tronos. Não é para cada um ir lá receber, não. Eu vou lá no sandai falar com o ministral, não. Se ele mandar chamar, é diferente. Vai lá e chama fulano, que chame ciclano, graças a Deus. Mas ali não, ali é um poder, porque ali entra nas 7 linhas de Olorum. Entra nas 7 linhas de Olorum.
ele tem assistência dos 7 Sandai. O Sandai de Cristo, sabia? É um poder infinito. É um poder imenso. Salve Deus. Sobre essa comunicação da Sandai, sempre que a gente pede as mitas, porque elas vão ali, vão ao ministro tomar desse ministro. As mitas sol, elas fazem o convite da entidade, ministro, cavaleiro, seja qual é, quarta-feira, o Michel passou lá e o ministro estava dando a mensagem para a linha com sol. Estava dando aquela mensagem, então ele falou que ia tirar aquela mensagem do ministro, ele dá a mensagem até a linha com sol. Né? Então, se o comandante veio falando isso, Michel falou que ele não vai haver comunicação. Falei, salve Deus. Falei, olha, todos nós que trabalhamos aqui, nós avisamos as mitas para não fazer consulta ao ministro. Agora, a mensagem dele, a gente também não vai interferir. É lógico. Vai dar a mensagem dele do jeito que ele achar que Deus quiser, como ele quiser, salve Deus. A decisão que estiver, não sou eu que vou sair daqui, chegar lá e falar para aquele ministro que ele não pode dar aquela mensagem. Não sou eu. Olha, veja bem. Tudo é um poder e tudo é por amor. Tudo é pelo amor. Veja. Se você está no trabalho harmonizado, nada disso acontece. Nada disso acontece. Assim? Agora eu te pergunto, aquele ministro ele está dando aquela mensagem, só Deus, só o Pai Santo. Quem é que só ele sabe a precisão até que aquela mensagem está necessitada? Exatamente. Agora, veja bem. Não é o lugar de todo mundo se dirigir para ir em busca de uma comunicação. Não é. Isso aí não é. Agora, veja bem. Se o ministro mandar chamar, ou a pessoa que está lá dentro, ele der uma mensagem, graças a Deus. É uma oportunidade feliz que está tendo de receber aquela mensagem. Nada disso. Outra coisa também que as pessoas confundem muito aqui, é aquele negócio de querer limitar as mensagens das entidades. Quem somos nós, gente? Quem somos nós? Né? Se ele quiser uma mensagem de os sandais cair, ele vem, só que eu não vou. É lógico. Né? É lógico. Quem é que pode interferir na mensagem das entidades? Não vou interferir. Eu limitar. Não, mas você está vendo que a só pode dizer isso e isso. Não. Tá certo? Eu me preocupo com a medianização do médium, com a preparação do médium. O médium está bem harmonizado, bem preparado. Faz o convite, a entidade vem e diz o que ele quiser, graças a Deus. Tudo é as bênçãos de Deus, né? Bom, quando Tia penetrou nesse mundo iniciático das missionárias, ela fez uma cartinha também aqui, eu gostaria de ver, porque é tão importante essas coisas, sabe, Tia? Isso já, os primeiros passos dela, foi em 66, os primeiros passos. É assim, meu Deus, como nos embrutece o corpo da matéria e como somos felizes e compreensíveis, mesmo nas poucas horas que conseguimos nos libertar dele. A mediunidade nos sacrifica. Porém, a nossa condição humana terrena vive sempre aprisionada ao passado no corpo e nos exigindo suas funções normais. Ao passo que fora dele, sentimos uma sensação tão maravilhosa de libertação, que chegamos mesmo a nos envaidecer. É preciso termos cautela. Caso contrário, é perigoso o complexo da superioridade e, por mais que tenhamos humildade, vemos sempre os nossos irmãos como meras crianças. Por exemplo, parece que já tenho uns 80 anos de experiência pelos conhecimentos adquiridos com os meus transportes em minhas madrugadas.
Apesar dos conhecimentos que já disponho, não tenho e não me foi confiado qualquer privilégio em relação às minhas funções de encarnada. Passo normalmente por todas as regularidades da carne. Creio até que ainda estou muito longe desse aperfeiçoamento. A pedido de Manhara, vou deixar escrito tudo o que se passa nos meus trabalhos madrugueiros. E como jurei a Nosso Senhor Jesus Cristo os meus olhos, direi tudo ao bem da verdade. Apesar de inúmeros desdobramentos, vou começar por este último. Dia 20 de junho, o meu espírito estava conturbado por diversas coisas que não estava sabendo assimilar. Já eram 3 horas da madrugada e eu não conseguia libertar-me dos meus pensamentos. Estava acrisolada pelas terríveis forças negativas que eu mesmo havia atraído. Já estava atrasada para assumir meus compromissos na minha deliciosa cabala, onde dedico-me ao bem dos meus irmãos. Foi necessário utilizar os meus últimos recursos mediúnicos e, por fim, libertei-me, graças a Deus. Porque fora do corpo, embriagava-me das coisas que amo. Que delícia! Experimentava agora, depois de tanta perturbação, a feliz libertação. Bem consciente, fui cada vez mais penetrando em tudo quanto não me era permitido no corpo da carne. Já estava para perder o senso da responsabilidade, quando ouvi a voz severa de minha mentora que dizia: minha filha, és senhora das tuas faculdades mediúnicas, porém, és escrava da missão que assumiste perante Deus e os homens da terra. Não te iludas com essa libertação passageira, como também são passageiras as tuas perturbações. Vamos, disse. Irmã já te espera. Parti dali sem fazer qualquer objeção, apesar de ficar muito saudosa. É verdade. Irmã. A irmã cigana já estava à minha espera. Começamos o nosso ritual. A irmã Germane Gênio, como nós o chamávamos, defumou a minha manta e atirou nos meus ombros, como de costumes. Preparada, comecei aos pontos cabalísticos com as estrelas. Veja bem. Depois, força magnética, onde distribuímos o ectoplasma. O gênio vai ditando o nome dos irmãos necessitados, nome e idade. De tudo que eu mais gosto é do jogo das estrelas com o topázio. Por ele vejo desenrolar de casas e criaturas tão amadas e sob o reflexo que me ilumina este rico jogo. Muitas vezes, belas coisas consigo é deslumbrante. É maravilhoso bailar sob o reflexo desse jogo. Depois voltei ao fogo sagrado e lá arrematei como sempre. Senhor, nesse instante e por todos os instantes da minha vida, respeito e respeitarei as leis do meu Pai que estás no céu. Tudo me vem do reino de Deus, está dentro de mim. Preciso e abaterei as trevas. Nada resiste ao poder dinâmico. Escuto a voz do silêncio e nenhuma escuridão é demasiada para a luz do divino. Sou abençoada pelo Senhor que habita em mim. Pelo pensamento nesse instante vou controlar minhas forças mentais e vitais. Nenhum pensamento negativo poderá entrar em minha mente. O Altíssimo tem o seu templo em meu íntimo. Nada resiste ao poder dinâmico do meu espírito. Tenho absoluta fé que tenho o poder de fazer o que em nome do Senhor eu quiser. O amor e a chama branca da vida reside em mim. E com a bendita estrela de Davi, jamais me esquecerei do poderoso poder sobre o Jeová Negro, que é este poder mediúnico que me incendeia nos olhos, na boca, nos ouvidos, enfim, no fundo da minha alma. Lavras benditas desta fogueira sagrada, queima as impurezas e abre os caminhos desses entes amados que foram chamados pelo gênio, filho de Sabá. Prepara-os. Compromete-me na maneira do possível
na corrente mestra do astral, para que ao voltarem aos carreiros terrestres, levem individualmente seus equipamentos de vibração e pela luz dos meus olhos, eu os conduzirei e saberei encaminhá-los ao bem da justiça do meu Pai que está no céu. Agora e sempre, palavras benditas, emane o meu corpo para que eu possa sempre, sem medo, dominar a noite do Jeová Negro, com essas rédeas que me confiaste. E na alvorada do divino, seja eu iluminada, meus olhos, minha boca e toda a minha alma cigana, com carinho a Mãe Cristo Jesus, tia Negra. Foi o dia que Mãe Yara levou ela para ela fazer o juramento iniciático. Para que nós pudéssemos ter essa condição de levar o médium hoje a um salão iniciático e colocar nele um escudo. Tá certo? Que até então só ela poderia fazer. Hoje não. Hoje nós temos essa condição por esse juramento que ela fez conosco. A bem da corrente indiana do espaço. Tá certo? Esse juramento ela fez no mundo encantado do Divino da Live. Mãe Yara levou ela e ela ajoelhada fez fazer esse juramento para que nós pudéssemos colocar um escudo nas costas de alguém. É um poder, gente. Estamos dentro de um poder em Cristo Jesus. Precisamos ter uma consciência maior desse poder. Tá certo? Deixar de nos guiar pela vaidade, o senso de superioridade, acharmos que somos superiores aos outros. Não somos superiores a ninguém. Somos sim, dentro da humildade, dentro da tolerância e dentro do amor. Jesus era o mais alto poder infinito e é deste universo, mas foi também o mais humilde e o mais manso do coração em todos os sentidos. Tá certo? Salve Deus. Salve Deus. Salve Deus. Vamos voltar aqui um pouquinho a respeito da entidade, passar a mensagem para o paciente. E sem entidade a um chamanismo, que é para ele levar água, entendeu? Colocar nos cantos da casa dele, direcionar a casa dele, na segunda, quarta e sexta. É errado da lei, o médium seguir a instrução. Olha, o dia que nos é favorável a magia de Nosso Senhor Jesus Cristo, nessa linha iniciática de Jesus, a defumação se faz na segunda-feira, na quinta-feira. Tá certo? Por quê? Por que se faz? Para que é a defumação? Você sabe para que defuma? Defumação? Para que é? A defumação que eu saiba é para que ele manda no local e retira o estudo que está. A defumação é para segurar uma força positiva. Pois é. Tanto é que se uma pessoa viver xingando em casa, desarmonizado, ele pode defumar toda hora, porque não adianta. Tá certo? Porque ele puxa, ele atrai as correntes. A defumação é para segurar as forças positivas. Veja bem, na indução, vamos dizer assim, defuma-se antes, né? Quando senta os pacientes, se defuma. Não é isso? E na hora que os pretos velhos incorporam, defuma de novo. Para quê? Para que mantenha, segure as forças positivas. O defumador ele faz como uma névoa e ali fica as forças positivas. Tá certo? O dia que nos é projetado as forças positivas, se vocês querem saber, às 10 horas da manhã de quinta-feira começam as projeções para nós. Nas quinta-feiras. É o dia que é exclusivo para nós, do terceiro século, a força da magia de Jesus. O que é a força da magia? São energias, são ectoplasmas, são névoas de forças que nós recebemos. Por isso é que se defuma na quinta-feira. Tá certo? Levar água de Paisata Branca e jogar nos cantos da casa, não sei se vai resolver, sabe por quê? Porque a água, cada vez que você vai ali, você recebe uma mensagem de casa, e vai ali parar aquela água, ela é emanada para um determinado efeito. Entendeu? A entidade desse meu filho passa ali, pega uma água de Paisata Branca, leva uma garrafinha para casa. E naquela hora eles têm o compromisso em Cristo Jesus
Se não for verdade, não é verdade de ter nele. Em Cristo Jesus, naquela hora, ele tem o compromisso de projetar a energia ali necessária para aquilo que você quer. Para aquele mal, aquela dor, aquela situação. É projetado a energia ali. Você pegar e jogar nos 4 cantos da casa não tem sentido. Não tem sentido. Tá certo? Mas será que não mesmo? Não. Do meu ponto de vista, pelo que eu aprendi, não. Se você quiser levar, graças a Deus. Eu me lembro, certeza disso, né? Entidade, pediu para que os mestres, né, levassem a água para casa, né? E fizessem isso que falam. Graças a Deus. Mas só não ter pedido, porque estava no mesmo. Então, Tá certo. se ele fez, não fez, não fez. Tá bom. Graças a Deus. Tudo tá certo. Hein? Me parece uma coisinha, sobre quando a gente vai falar na estrela dela, a gente falou ela é no segundo verbo e a inflação no terceiro verbo. É porque se a inflação alcança um plano maior ou é a condição da estrela dela? Não. São a contagem de planos. A contagem de Olorum é uma, a contagem de Batalá é outra. Tá certo? O verbo divino. Deus Pai Todo-Poderoso. É o verbo divino. É o terceiro verbo. Tá certo? A Níquelu alcança também o terceiro verbo. Astral, Filho e Espírito Santo. Pelo oráculo de Olorum. Segundo verbo. Tá certo? São as 7 forças astrais. Tá certo? É o segundo verbo. Não quer dizer com isso que a ninfa-lua é menos poderosa ou mais poderosa do que a ninfa-sol. Não, são forças de planos desiguais. Na mesma proporção. Tá certo? É como você dizer assim, eu vou no plano piloto, vou aqui pelo Paranoá. Eu digo, eu vou por aqui pela Colégio Agrícola. No mesmo lugar. Tá certo? Mas poderes diferentes. Não que um é mais do que o outro, não. Tudo é igual, graças a Deus. São forças desiguais. A contagem de Olorum é par. A contagem de Obatalá é ímpar. Tá certo? Porque a contagem do verbo divino segue a ordem hierárquica da contagem das dimensões. É 1, 3, 5, 7, 9. Parte de 0 de novo. 1, 3, 5, 7 e 9 para a capela. A contagem de Olorum é 2, 4, 6, 8, parte de 0. 2, 4, 6, 8 para a capela. Por isso é que ela diz no segundo verbo, e a outra diz no terceiro verbo. Eu perguntei porque algumas pessoas que até que dão aula, né, passam essa ideia de que justamente o que diz que eu esclarecer, que a inflação alcança uma dimensão superior. Mas isso é uma aula de um grau muito elevado. Tá certo? É preciso nós conhecermos primeiro as dimensões, os pontos das dimensões, para a gente ter com a consciência maior disso. Tá certo? E isso também é só para esclarecimento, porque de repente, vamos dizer assim, de repente você não sabe o que fala, né? Eu estou emitindo, mas não sei por que eu estou emitindo, né? Eu sei que eu falo isso, mas não sei por quê. É importante isso, né? É importante. Tá certo? As estrelas que você acabou de falar na aula, e a secundária, e as das ninfas, sol de lua, sol de arco, No oráculo de Olorum, na mesma condição. que tem tanto trabalho, Aos trabalhos também. Enquanto você estiver no trabalho, dentro do trabalho espiritual, você tem assistência dessas estrelas. Na hora que você sair fora dos trabalhos e sair fora da conduta doutrinária, elas se recolhem. Recolhem de você. Não se recolhe do trabalho, ela recolhe de você. Aí ela passa também assistência. nos tratados. Na lei do auxílio. Tudo nosso está na lei do auxílio, na lei do amor. Você vai poder explicar como a estrela fez esse trabalho? Vamos, eu pretendo falar sobre isso. Mais para frente eu pretendo falar sobre isso.
que agora, até aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês, não existe Jesus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós conversamos sobre os trabalhos, não foi? Sobre os trabalhos, como é que é feito esse trabalho, como é que é feito aquele e tal. Mais para frente, depois de uma determinada preparação, nós vamos entrar nessa linha. Como funcionam as estrelas, né? Exatamente, as origens, como é que elas vêm, como é que elas, o que elas fazem, o que acontece, né? Por exemplo, você está aqui parado emitindo. O que está acontecendo em volta de você naquele instante? Tá certo? Qual é a projeção que você recebe naquele instante ali? É um poder. É um poder. Entendeu? É só você sintonizar com aquilo que você está emitindo. Tá certo? Você se cura e cura centenas de pessoas naquele instante. É o que ia fazer. Ia fazer isso. Por quê? Por que tinha uma clarividência que tinha todos os poderes nessa condição? Porque ela tinha conhecimento de onde ela estava, onde ela estava fazendo. Conhecimento pleno. Né? O conhecimento na lei evangélica, na evangelização de espírito, é algo facílimo. É algo facílimo. Né? Por exemplo, exorcizar um espírito é a coisa mais fácil que existe. Você expulsar, chamá-lo de demônio, chamá-lo de dizer que a pessoa está endemoniada e tal. É muito fácil. É coisa facílima. É fácil. Né? E se torna mais fácil ainda como nós tivemos a oportunidade feliz de ter uma chave inicial que passamos esse espírito desse plano para outro plano através dessa chave. Que nos foi concedido por Pai João, né? Pai João é o executor, é o executivo dessa corrente. Quando Tia se propôs dentro do mestrado, foi uma das primeiras coisas que chegou para nós, foi essa chave inicial. Com a capacidade de você puxar o espírito e doutriná-lo, e com essa chave inicial para fazer ele passar desse plano para outra dimensão. Porque expulsar é muito fácil. Dizer, sai daqui, demônio, deixa esse corpo. E eu faço, você faz, qualquer um faz. Quero ver você doutriná-lo, né? Chamá-lo de meu irmão. Graças a Deus, meu irmão. Seja bem-vindo. Não é? E depois fazer uma entrega e ele passar desse plano para outro plano, voltar para os mundos superiores e galgar os degraus evolutivos. Esse aqui é difícil. Esse aqui é difícil. Né? E quando você tem consciência daquilo que faz e do que você pode fazer, tudo é fácil. É nessa linha que nós vamos entrar. Mais para frente, depois que nós tivermos emanado direitinho, tomarmos uma sintonia com os planos espirituais, nós vamos galgando os degraus, aí nós vamos entrar nessas coisas do profeta. Certo? Porque o dia a dia nós vivemos o dia a dia. Nós vivemos aqui o dia a dia, todos os dias. A doutrina é o sandália, a estrela, é a cabala, não é isso? É o turigano, é o leito magnético, a estrela subir. Isso nós vivemos, é o nosso dia a dia, é isso. É o nosso compromisso. Isso já está contido no nosso compromisso, né? Nós vamos ver o lado do que nós podemos fazer além disso na lei do amor, na lei do auxílio. Salve Deus. Tá certo? Diga, minha filha. Terceiro e sétimo? Terceiro e sétimo você faz todos os dias, filha. É uma outra coisa. O dia da alta magia de nosso Jesus Cristo é na quinta-feira. Terceiro e sétimo é outra coisa. Terceiro e sétimo é uma contagem de forças que você vai penetrando nas dimensões. Hein? O terceiro e sétimo você começa num dia e aí segue até o sétimo dia. Todos os dias você vai fazer. Certo? Não quer dizer que você tem que fazer só na quinta-feira. Não. Você vai fazer todos. É uma contagem, você não pode perder aquela sequência. Tá certo? Cada dia você leva até uma determinada dimensão, no dia seguinte você vai numa outra dimensão, e daí para frente. Até você conseguir fechar o círculo daquele acervo, daquilo que você propôs. Tá certo? É uma outra coisa. Ah?
o sétimo. Terceiro, sétimo, você deve fazer todo dia no mesmo horário. Você escolhe um horário, faz todo dia naquele mesmo horário. E é também a individualidade. Não adianta nós tomar muito tempo, vocês vão cansando, vão só gostando. Para completar a pergunta da menina aqui, tem um livrinho que ela vai ter que ler 7 dias, né? Exatamente. Então, você chamar terceiro sétimo. Né? Tá certo? Tá. Então, meus irmãos e meus mestres, nosso compromisso é muito grande nisso, Maria. Não temos tempo de brincar com as coisas. Nosso tempo já está muito curto, né? Temos que ver a coisa com mais seriedade. É a individualidade de cada um, a missão de cada um, o compromisso de cada um, porque um dia nós teremos que sair daqui e chegar num outro mundo, num outro plano, numa outra dimensão. E eu acho que eu não gostaria, nenhum de nós gostaríamos, que você chegar lá e dizer, olha, eu poderia ter feito isso e isso, mas deixei de fazer. Né? Ficar contido no seu compromisso. Nós, naquelas madrugadas imensas, a gente ia para ali para Casa Grande, ficava contido ali depois dos horários que ela atendia o pessoal, depois que jantava e tal. Nós íamos ali para o sétimo, trancávamos ali, onde ela ia explicar uma porção de coisas da doutrina para a gente. E eu acho que nós temos esse compromisso de passar para os outros, né? É por isso que nós estamos aqui, tá certo? A gente vai emanando para a gente poder passar isso para os outros, porque se cada um for morrer e levar isso consigo, eu acho que ele não fez nada, não é verdade? Porque tia passou para a gente passa para outros, vocês passam para esses que estão chegando, para que nós possamos dar continuidade a essa corrente. Porque senão amanhã nós não vamos estar aqui. Quem é que vai tocar essa corrente? De que jeito será? Será que vai tocar com o mesmo jeito que está sendo feito hoje? Não é? Eu acho que não. Eu acho que vai ser tocado e cada um vai dizer uma coisa, vai ser línguas diferentes, vai haver conflitos, vai haver... porque um vai dizer que é assim, o outro vai dizer que é assim. Está feito o conflito. Não é verdade? E nós temos o compromisso, cada um dos senhores, Pai Seta Branca, ele sempre diz, eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Né? Cada um dos senhores, passando isso, pelo menos para 100, já vai dar para essa corrente continuar pelo menos uns 30 anos. Não é assim? Porque quem serão esses comandantes futuros? São esses que hoje estão no pequeno pajé, né? São esses que estão ali usando a capinha azul, né? São os marinhos, são as itiamas, as meninas, esses que são os futuros médicos que vão segurar esse pé da manhã depois. Pode ter certeza disso. Porque amanhã esses arcanos já estão do meio para o fim, né? Mais para o fim do que para o meio. Não é isso? Então eu acho que esses instrutores, há uma turma que já estão assim, né? Já abriu o bico também, então vai ficar esses novos, esses novatos, esses meninos, e que tem que ter a consciência dessa doutrina, gente, para dar continuidade a esse terceiro sétimo. Mas isso já é uma coisa de Pai Seta Branca, não pertence a nós. Né? Aquele que ele achar que deve continuar, não tenha dúvida que vai ser, né? Com a vontade de Deus Pai, Todo-Poderoso. Tia passou isso para nós, passou para o outro lado, né? Ficaram os trilhos, independente desse ou daquele mestre, a corrente continuou, porque a corrente de Pai Seta Branca não é do mestre. Não é daquele médico, não, se eu não tiver, não vai realizar, não vai ter nada. Não, quem pode dizer isso é Pai Seta Branca. Agora, no dia que o Pai Seta Branca disser assim, eu vou subir a corrente, aí, pronto, outros 500. Né? Mas ele tem um compromisso com Jesus, dessa corrente indiana do espaço. Então, não é eu, o que convive aqui no plano físico, não é eu, não é outro que vai impedir, que vai fazer com que acabe. Ué, que negócio é esse? Se eu tiver, evidente que eu estou somando. Se você estiver, você está somando. Mas se você sair, não acaba não. Não, porque o compromisso não é do homem. O compromisso é Pai Seta Branca e Jesus. É uma outra coisa completamente diferente.
Tudo na lei do amor, na lei do auxílio. Nunca pela vaidade, pela a superioridade, por essa intenção. Tá certo? Só na lei do amor, na lei do auxílio. E nós precisamos individualmente. Individualmente. Você que sabe o que é bom para você e o que não é. Né? Como o caso daquele homem. Uma vez eu falava para o pai João o seguinte, incorporado da tia, dizia assim, pai João, mas vem cá, eu naquele tempo ignorante que só, né? Eu tenho vergonha dessas coisas, mas eu vou falar para vocês, nós estamos aqui em pouca gente. Eu disse para eles, mas vem cá, a gente tem que vir todo dia para cá? Não é possível, ué. Eu já não estava aguentando, realmente não estava mais aguentando. Nós assistimos 23 aulas ininterruptas. Sábado, domingo, feriado, de ação, de noite, de dia, tá? 23 aulas continuei. Eu não estava mais aguentando. Eu falei, tem que vir todo dia e dizer assim, olha, eu vou contar uma história para você. Depois você vai analisar. Havia um camarada que pediu, escolheu na mesa redonda do Grande Oriente de Oxalá uma encarnação como leproso para resgatar a vida dele na Terra. E os ministros disseram para ele que se ele viesse com grau mediúnico para exercer a mediunidade dele na lei do amor, na lei do auxílio, e ter uma vida normal, sofrendo as intempéries do dia a dia, evidentemente, mas ter uma vida normal. E assim ele aceitou. Chegando aqui na Terra, ele nunca quis ser um médium. Tinha todo o poder mediúnico, mas nunca quis ser um médium. Morreu leproso. Tá certo? Cada um escolhe o que é bom para si, como quer. Se você disser, eu não vou mais trabalhar mediúnico, o problema é seu. Ninguém vai dizer para você não ir. Ninguém vai dizer para você não ir. E ninguém tem esse direito. Você é que sabe o tamanho da sua responsabilidade e a necessidade da sua dor. Tá certo? Amanhã as coisas começam a apertar, você não pode reclamar de nada, foi você que não quis. Não pode culpar ninguém, foi só você. Tá certo? E com aquilo eu pensei assim, digo, danou-se. Né? E dei continuidade a coisas, estou aqui, graças a Deus. Mas, gente, eu vou dizer a vocês uma coisa. É muito mais sério do que nós imaginamos, porque quem é que já viu uma iniciação dessa na Terra? Ninguém nunca viu. Quem é que já viu uma estrela candente dessa na Terra funcionando? Qual foi o lugar? Ninguém nunca viu. Nós estamos vendo aqui que era feito nos mundos encantados com essas guias missionárias, não essas guias missionárias físicas, as que são representadas, que vocês representam nos planos espirituais. As Moroicis, as Samaritanas, as Michamas e outras. Eles faziam com os cavaleiros de Oxós, na legião do Divino Mestre Lázaro. Faziam para que a força alcançasse os mundos luminosos dos albergues. Para os albergues. Né? E tia recebeu ordem, então, para fazer o local e fazer na Terra essa estrela candente, que ninguém nunca teve coragem de fazer até hoje. Nunca tiveram coragem de fazer. Por exemplo, o grandioso Mahan meu, ele não gosta que fala isso, mas salve Deus. Ele tinha todo o poder e a sabedoria do mundo iniciático de Jesus, das linhas iniciáticas de Jesus. Mas nunca pôde formar um povo, porque onde ele vivia era o lugar pior possível. No Tibete não tinha função nenhuma. Ele vivia numa dificuldade imensa. Ele tinha 102 anos, incorporava na tia Neiva aqui, ele era vivo, incorporava na tia Neiva aqui e falava, olha, eu espero que vocês formem um povo e conduzam esse povo, porque eu não tenho condições de fazer isso. Onde eu vivo é muito difícil. Não há nenhuma possibilidade. Mas Neiva vai fazer, em Cristo Jesus, nós vamos somar com ela. No dia que ele desencarnou, ele incorporou nela aqui também, na tia. Disse, eu já estou feliz, porque graças a Deus deixei uma matéria, né? Estou feliz, estou realizado, estou satisfeito. E estou aqui com vocês, o grande Mahan.
Uma vez Tia foi falar isso no templo e ele desligou o microfone. Sabe? Ele tem todo o poder da magia de nosso Senhor Jesus Cristo em Cristo Jesus. Mas não foi possível passar para um povo. Porque ele correu, inclusive, o risco de ser excluído dos monges. Porque quem passava qualquer segredo dos monges seria excluído. Ele correu, inclusive, esse risco porque ele formou Tia Neira. Porque sabia que ela formaria um povo, a pedido de Pai Santa Branca. Pai Santa Branca pediu a ele que formasse Tia Neira. Inclusive, ele iniciou, né? Salve Deus. Tá certo, gente? E talvez os monges lá não aceitariam esse ritual, né? Eu acredito que não, porque eram poucos, né? E na legião lá, na região eles não tinham como fazer isso. Tá certo? Por exemplo, essa corrente, vocês imaginam que um grupo de crentes, não falando, né? Estamos falando assim amigavelmente. Um grupo de crentes reúne aí uma turma e faz Ele fala em alto-falante, e na Bíblia e tal, e junto deles ali, 8, 10 pessoas. Não é? Essa corrente gira hoje em torno de 120 mil médios. Só tempo externo tem 140 e tantos tempos externos. Mais os médios aqui. E sem propaganda, né? Sem propaganda nenhuma, é a individualidade de cada um. É bom para você acha que é bom? É. A entidade convidou para você desenvolver, você tem consciência, graças a Deus. Vem aí, desenvolve. O dia que ele disser, hoje eu não vou, ninguém vai na casa dele saber por que ele não veio. Não. Vem outro e realiza o trabalho. O trabalho não para, não. É você que sabe a sua necessidade. Você que sabe a sua necessidade. Pense sempre no dia de amanhã. Pense sempre no dia de amanhã. Sabe Deus o que nos preserva amanhã? Nós aqui precisamos da corrente, a corrente não precisa de nenhum de nós. Nenhum de nós. A corrente não precisa de nenhum de nós. Nós é que precisamos da corrente. Tá certo? Nós é que necessitamos dos poderes de Jesus. Jesus e os planos espirituais não, é um poder infinito. Não precisa de nós. Nós é que precisamos. Tá certo? Isso é uma individualidade. Se você não ir hoje no trabalho, o trabalho não vai deixar de ser realizado porque você não foi. Não, ele vai ser realizado em Cristo Jesus. Se você tiver, você está exercendo a sua mediunidade, recebendo e somando na corrente indiana do espaço. Tá certo? Mas não vai fazer diferença você ir ou não ir. Se eu não estiver aqui hoje, vai estar um outro aqui que vai fazer tanto quanto eu ou melhor. Pode ter certeza disso. Não tenha dúvida disso. Melhor Vai fazer tanto quanto ou melhor. Eu estava no desenvolvimento, saí, porque as condições que estava não me convinham. Né? Achei tudo bem, também já cansado e tal, saí. Está funcionando do mesmo jeito ou melhor que eu. Mesma coisa, ninguém é substituído. Né? Tia Ney, você foi e a corrente continuou com mais intensidade até. Porque naquele tempo era todo mundo lá na barra da saia dela. Hoje não. O mestre tem que trabalhar porque ele sabe que a necessidade é dele e ele que vai aliviar a dor dele. Não é assim? Caminhou com a mesma intensidade. O Mário saiu, a corrente continuou com a mesma intensidade. Se saiu o Nestor ou saiu o Michel, vai continuar com a mesma intensidade. Porque a corrente ele vai se trabalhar. Não é desse ou daquele mestre. É evidente que ele estando, ele vai estar somando. Está puxando até as pessoas, às vezes, numa condição melhor, orientando numa condição melhor, tá certo? Porque tem um conhecimento mais profundo. Tudo bem, graças a Deus. Tá ótimo. Mas que para, não para, não. É a maior bobagem mesmo pensar isso. Salve Deus. Eu quero dizer a vocês o seguinte. Aqui, nessas palestras, nós não temos chamada. Também, os senhores não vão receber nenhum radar, não vão receber, né? Mas tem uma certeza. A força que nós documentamos aqui é em nosso benefício, um benefício de... Nós realizamos muita coisa nesse instante. Sabe Deus quantas dores, né? Que nós possamos amainar juntos. E não é importante o que eu digo aqui.
Tudo que eu disse aqui, todos vocês sabem, estão cansados de ouvir, isso tem essa consciência, mas é importante a força que nós movimentamos em Cristo Jesus. O que nós podemos fazer é diferente. É uma outra coisa. Somos poucos, há mais facilidade de elevarmos nossos pensamentos, né? E nos libertarmos até, nos fortalecermos espiritualmente. Salve Deus. Vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos corações, para que os senhores não se aborreçam, né? Dada a hora, não é isso? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus divino e amado Mestre. É a hora, Jesus, da individualidade das nossas vidas. É a hora, Jesus, que queremos falar. É a hora que podemos chegar, Jesus, aos teus pés e depositar os nossos ais. Jesus, que essas forças benditas possam, Jesus, alcançar as nossas vidas, possam alcançar os leitos de dor, nos hospitais, aonde gemem e choram incompreendido. Jesus, aqueles que muitas vezes chamam pelo seu nome e não são ouvidos, Jesus. Pelas conturbações de suas mentes, a angústia no seu interior. Jesus, nesse instante, que as forças benditas de Deus Pai Todo-Poderoso se entrelaçem em nosso favor. Semiromba de Deus, somos aquele Divino Pai que caminhamos nessa jornada de amor em busca das libertações, nos libertando e libertando aqueles que não tiveram oportunidade feliz do lenitivo de uma doença. Permita que essas forças benditas possam alcançar. E alcance também, Jesus, aqueles que nos cobram, porque não conhecem o teu santo nome, não conhecem a lei do amor, a lei do auxílio. Permita, Jesus, que nesse instante possamos ter a oportunidade feliz de recebermos os poderes dessas grandes estrelas. Parpázios, Talmantes. Invocamos, Jesus, a linha iniciática do poder cabalístico de Deus misericordioso. Que essas forças benditas, Jesus, alcance as nossas necessidades materiais, as nossas vidas espirituais, os nossos caminhos. Permita, Jesus, que sejamos ionizados. Sejamos, Jesus, ionizados das dores, das grandes necessidades. Porque, Jesus, nesse instante, depositamos em vossos pés a nossa melodia universal. São linhas, Jesus, são poderes que nos emanam. E o vosso santo nome, Jesus, é ouvido por todo este universo. Que as grandes estrelas se entrelaçam na força absoluta deste amanhecer. E que possamos, Jesus, em seu santo nome, dentro do poder cabalístico, receber as curas do espírito e do corpo físico, a verdadeira cura iniciática. Pai nosso que estás nos céus e em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas se nós perdoarmos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Porque só em ti brilha a luz eterna.
a luz da glória do reino e do poder, por todos os séculos sem fim. Jesus, aqui depositamos os vossos pés nos nossos ais, e que seja feito de conformidade com os nossos merecimentos, com o merecimento de todos. Proteja Jesus, proteja Divino Mestre, aquele que caminha na sua bagagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Deus, Jesus que ilumine a todos, e boa sorte. Daqui a 15 dias nós estaremos aqui para iniciarmos outra sequência de